vai um punhado de horas aí. Eu estava conversando agora um pouco com a Emília, que é uma das idealizadoras dessa plataforma, juntamente com o Daniel, e estávamos falando desse momento tão novo, acho que no campo psicanalítico, que é de uma abertura que eu considero muito interessante desse campo, né? Acho que uma grande parte de vocês conhecem alguma coisa a respeito do meu trabalho, e eu agradeço Daniel também por essa apresentação, por mostrar aí esse livro, né? A gente mira no amor e acerta na solidão, que está muito alinhado junto com essa proposta do SPcast, né? Que é justamente essa abertura do campo. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu prezo muito por conversas, né? Por alcançar, por aproximações com pessoas de tantas outras áreas a partir da perspectiva psicanalítica, que é a perspectiva da qual eu sei, de alguma maneira, tentar colocar algo das coisas que eu penso. E então quero agradecer a organização do SPcast, do ESP, né, também, do SPcast, pela aposta no meu trabalho para estar aqui falando com vocês um pouco mais sobre esse tema que tanto me entusiasma, né? E aposto que quem está aqui também se entusiasma por ele, que é o famoso, então, tema do amor, né? E mais, não o amor de uma maneira qualquer, não o amor de uma maneira geral, mas, sobretudo, o amor nessa conversa com a psicanálise. E aí eu vou começar dizendo uma coisa que com frequência me perguntam, né? Que as pessoas muitas vezes perguntam, mas como é que você chegou no tema do amor? Né? Então, acho que essa é uma pergunta que eu recebo ainda com estranhamento, embora ela já tenha acontecido muitas vezes, porque me parece que pensar o tema do amor é uma condição muito básica para mim, para pensar qualquer outra coisa, né? Mas eu não cheguei nesse lugar assim quando eu cheguei na vida, né? Não nasci com essa questão em relação ao amor na sua conversa com a psicanálise. Isso veio a partir de uma trajetória, né? Então, muito especialmente no momento em que eu comecei a me inserir na pesquisa acadêmica. E quando eu falo de me inserir na pesquisa acadêmica no sentido mesmo do mestrado, né? Eu entrei para fazer um programa de mestrado aqui na Universidade Federal do Paraná e eu fui estudar o tema da interpretação em psicanálise. Foi esse o projeto com o qual eu fui aceita. Não foi de primeira, nem de segunda, mas foi esse o projeto com o qual eu fui aceita no mestrado. E eu comecei a estudar, então, esse tema, escrevi um projeto, né? E apresentei, fui aceita, e aí tentei estudar, tentei escrever e travei. Acho que não é uma coisa nada rara travar na pesquisa acadêmica, né? Pelo que eu conheço dos meus pares, quase todo mundo, ou todo mundo, trava em algum momento na pesquisa acadêmica, mas eu travei assim, real oficial, não ia mais. Muito especialmente a partir de um livro que eu encontrei na época, de uma autora chamada Malvine Zalcberg, que se chama Amor, Paixão Feminina. E encontrar com aquele livro, com a escrita dessa autora, mudou minha vida. Porque a partir desse momento eu nunca mais consegui pensar em nada no campo analítico que não fosse a partir da perspectiva do amor. Simplesmente pelo fato de que eu descobri que o amor poderia ser um tema de pesquisa. E hoje em dia eu tendo a apostar que também não foi qualquer coisa encontrar com a escrita de uma mulher falando sobre esse tema do amor. Porque os nossos autores, né, dentro do campo analítico aqui, do qual eu estou situada, primários, são Freud e Lacan. E são dois homens falando do amor. Embora eles falem, eu acho que o tempo inteiro, né, de amor e do amor e com amor, mas encontrar a sensibilidade da escrita e da forma de ler as coisas da Malvine Zalcberg, as articulações que ela
coloca com o cinema, com a literatura, com a poesia. Isso foi uma coisa muito entusiasmante para mim e que me articulou a algo que hoje é muito caro, na época não era tanto, e sei que vai ficar cada vez mais para mim, que é justamente a escrita. E a escrita no sentido mesmo da escrita articulada a uma liberdade daquilo que se pode escrever, para além da escrita que é a escrita acadêmica. Então foi no meio dessa junção de psicanálise, do encontro com o tema do amor, do feminino e de uma liberdade em relação à escrita que eu passei a me dedicar para escrever, seja lá onde for, né? Tanto na escrita acadêmica, com relação à produção dessa dissertação de mestrado que eu fiz no tempo, quanto a escrita acadêmica mais recente que eu tenho, que foi uma tese de doutorado que eu concluí pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro há 1 ano e meio, quanto na escrita poética das publicações que eu tenho de crônicas poéticas, quanto nas escritas mais despretensiosas o possível, como elas acontecem aí pelas redes sociais, né? Tanto em postagens de blog, Twitter, Instagram, Stories, né? Eu gosto muito dessa troca que se faz da escrita com os leitores, as leitoras, e acho que eu vivo num momento muito fértil para isso tudo. Então eu tô contando isso um pouquinho para vocês, para dizer assim um pouco do meu entusiasmo por estar vivendo esse momento, onde algo da psicanálise pode interessar e alcançar tantas pessoas, onde algo do tema do amor pode ser pensado, repensado e reelaborado, onde o que uma mulher tem a dizer a respeito desse tema é alguma coisa que pode alcançar e interessar e provocar tantas pessoas, né? Eu fico muito feliz mesmo de poder estar reunindo esses temas de grande interesse para mim através aqui dessa conversa com vocês. Eu fico bastante inibida de falar sem enxergar as pessoas, então preciso dizer isso, até para eu tentar ficar um pouco mais desinibida, mas vamos lá, né? É sempre mais fácil a gente se distrair da gente quando a gente está olhando um outro, e eu acho que isso tem a ver com o tema do amor, né? Quando se está presencialmente numa sala de aula, ou quando se está numa sala de Zoom, que seja, né, em que a gente encontra câmeras abertas e a gente consegue se distrair de si, olhar o outro, parece que a fala sai mais naturalmente, né? Não que falar tenha alguma coisa de natural, mas naturalmente no sentido mesmo de uma certa espontaneidade. Agora, quando a gente tem que se haver com a nossa própria imagem, né, ou não tem a imagem do outro ali para fazer um espelho do que a gente supõe que é do outro, a coisa fica num outro plano. Não vou dizer que é mais difícil, mas é uma outra experiência, né? É uma outra coisa. Então, não devo me alongar aqui, porque me interessam as trocas, como vocês sabem, então eu quero interagir com vocês a partir das trocas ali no chat, mas eu vou seguir aqui um pouco para dividir um pouco com vocês, né, e causar algumas elaborações sobre o que é o amor na psicanálise e um pouco mais sobre o que eu consigo pensar do porquê a psicanálise para estudar o tema do amor, ou o que o amor tem a ver com a psicanálise, ou o que não tem a ver com a psicanálise, né. E quando eu comecei a fazer essa pesquisa, lá no tempo do mestrado, ainda na dissertação, para a escrita da dissertação, eu fui pesquisar pela palavra amor na obra do Freud, né? E na obra do Freud a gente encontra essa palavra amor o tempo todo, com muita frequência, mas com pouco rigor, no sentido mesmo de que é uma palavra da língua, né? Então, ora aparece como sinônimo de libido, ora como sinônimo de paixão, ora como sinônimo como alguma coisa que vai se encaminhar pelo conceito de transferência que ele vai se desenvolver depois. A gente não tem, assim, um fechamento disso, né? E
E o Freud próprio vai escrever depois, se não me engano, no texto das Psicologias das Massas e Análise do Eu, que a gente tem assim um problema na língua, porque a gente chama de amor, pela mesma palavra, muitas coisas que são muito diferentes entre si, mas a gente usa uma mesma palavra. Quando ele fala que é um problema da língua, ele não tá falando que é um problema da língua mesmo, no sentido de que a gente possa resolver. Então vamos dar nome diferente. Isso aqui é amor, filia, isso é amizade, isso é paixão. Não é disso que se trata. Mas o que ele coloca é que há, na origem, uma mesma intencionalidade, um mesmo acontecimento que se expressa de diversos modos na nossa cultura e que vão se proliferar em diferentes modalidades amorosas, mas que tem uma certa relação aí com algo em comum, né? E esse algo em comum é o sentido sexual, né? É disso que a psicanálise freudiana fala. Freud começa falando de sexualidade, continua falando de sexualidade e ele vai até o final insistindo nesse tema do sexual. Quando a gente acompanha a história da psicanálise, a gente percebe que muitos dos rompimentos, muitas das diferenças do Freud com seus parceiros, com seus colegas, com seus mestres, acontecem por discordâncias em relação à importância do tema da sexualidade, e Freud nunca recuou em relação a isso, dizendo que se trata da sexualidade quando a gente fala de psicanálise. Se trata de sexualidade e se trata do rechaço que cada um de nós tem enquanto pessoas que fazem parte dessa nossa civilização, que tem horror ao que há de sexual nos encontros, né? E aí a gente pega isso lá, né, o nascimento da psicanálise em 1900 e traz aqui, né, para tanto tempo depois. A gente pode até pensar que, não, mas hoje em dia a gente tem o contrário, né? O sexual é alguma coisa que é muito bem-vinda, porque a gente vive a sexualidade de outra maneira e alguma coisa nesse sentido, enfim. E acho que a gente tem uma tendência muito grande de dar voltas de giros de 360 graus e parar no mesmo ponto, vestido de outra coisa, e acha que tá fazendo uma grande novidade, na verdade tá, às vezes, proferindo um discurso tão fechado quanto dos tempos do Freud. Bom, mas tentando fazer uma continuidade cronológica aqui. Ao longo da obra do Freud, ele vai desenvolvendo a noção de amor nunca como um conceito, então a psicanálise não tem uma compreensão fechada do que é o tema do amor, mas na medida em que o amor vai se transformar num certo conceito, para desenvolver o tema da transferência, que é o tema que vai ser a mola propulsora de um trabalho analítico, né? Então, a relação entre analista e analisante, ou melhor dizendo, a relação entre analisante e analista, que vai ser manejado dentro do setting analítico através do conceito de transferência. E aí depois a gente tem Lacan fazendo sua proposta aí de retorno a Freud e avançando muito para além do que o Freud propõe com o Freud, mas para além dele, que vai desenvolver várias outras formas da gente poder pensar a noção do amor, né? Por quê? Porque quando a gente está falando de amor, a gente está falando de sexualidade. Quando a gente está falando de amor, a gente está falando de estratégias que cada um de nós tem para suportar o horror que temos ao sexual. E o horror que temos ao sexual, ele não se limita ao horror que temos às mulheres, ao horror que temos aos gays, ao horror que temos a seja lá o que for, mas é o horror que nós temos à experiência de viver num corpo pulsional. O que é que isso significa? Que, diferentemente da vida animal, onde a gente encontra uma coisa chamada instinto, e a gente ainda assim se horroriza muitas vezes com o sexo dos animais, né? Isso está justificado porque é a natureza deles, né? Agora, quando a gente está no campo da vida humana, essa desnaturalização que habita o nosso corpo vai nos horrorizar, né? Porque nós não temos uma inscrição, é essa aposta que a psicanálise faz, de que não há uma inscrição natural
de como é que a gente faz para viver num corpo pulsional, de como é que a gente faz para viver num corpo sexual, independente do nome, independente das identificações que a gente possa fazer. Então, as identificações, elas servem para dar algum contorno para isso, para que a gente possa se identificar numa imagem, para que a gente possa se identificar a fantasia daquilo que quer na vida, daquilo que deseja, daquilo que nos faz a gente se entusiasmar, daquilo que nos faz poder amar. Mas isso tem seus limites, em lugares muito primitivos para cada um de nós, né? Por isso que o Lacan vai dizer que o amor é aquilo que vem recobrir a inexistência da relação sexual, né? Para não mandar muito forte aqui no lacanês, que, né, eu prezo por falar português, né, como eu gosto de brincar, mas às vezes dou umas escorregadas, né? Dito de outro modo, quando a gente coloca esse jargão lacaniano, né, esse aforisma de que a relação sexual não existe, o que Lacan está colocando com isso, né? Meu jeito de dizer isso foi através, por exemplo, do título desse livro, A gente mira no amor e acerta na solidão. E é meu jeito de dizer isso no sentido mesmo de que dois não se recobrem. Não há encontro com o outro que vá nos livrar do desencontro com a gente mesmo. Então, quando brinco com essa fala de que a gente mira no amor, é essa fantasia de completude, de que poderia haver uma cara metade minha por aí e que se eu encontrar, eu posso ter paz. Eu posso me acalmar em definitivo. É como a gente fala no jargão, assim, o agora vai. Né? Então a gente busca nessa vida errante uma parceria que possa nos dar uma sensação de agora vai, como se isso pudesse aplacar em definitivo alguma coisa. No entanto, o que as experiências amorosas vão nos demonstrar é justamente o oposto. Tem o agora vai, tem a sensação de completude, tem a sensação de que alguma coisa se encontrou, mas, ao mesmo tempo, também tem um grande desencontro, um grande não era isso, um grande agora eu tenho outros problemas que antes eu não tinha. Então, essa brincadeira que eu faço com esse título do livro, né, a gente mira no amor e acerta na solidão, é um tanto no sentido mesmo de que a experiência de uma relação amorosa, a experiência de um encontro amoroso, e aí a gente pode pensar em qualquer tipo de encontro, tá? No campo do relacionamento sexual, no campo das relações entre mães, pais e filhos, no campo das relações entre amizades. É claro que quando a gente está falando do campo da relação sexual, isso fica mais acentuado. Mas a nossa fantasia de completude, ela comparece em todas as nossas relações. A gente sempre vai falar com alguém pensando que o outro vai entender a gente. E a gente sempre vai... Sempre não, porque sempre é muito definitivo. Mas a gente quase sempre espera ser entendido. A gente quase sempre espera ser acolhido. A gente quase sempre espera que entendeu aquilo que o outro diz. E também a gente quase nunca é plenamente realizado nisso, né? São raríssimas as vezes em que de fato essas coisas acontecem e com mais frequência o que acontecem são mal entendidos, desencontros, e a gente pode colocar isso em uma série de problemas em que supomos ser os grandes vilões desses desencontros, né? Que é o problema da comunicação. É porque então a comunicação, a pessoa precisa fazer um tipo de curso de comunicação não violenta, né? Que é para se expressar e ser entendido. Ou o problema disso é que é um relacionamento tóxico. Ou o problema disso é que é uma pessoa tóxica, né? Ou é alguém que é narcisista. Enfim, são vários nomes que a gente vai encontrar mesmo nos dias de hoje, ou melhor, especialmente nos dias de hoje, cada vez mais, que são nomes que vão chegar para nós na tentativa de manter a nossa fantasia de completude.
Ou seja, se não fosse isso, se a pessoa soubesse, se a pessoa te amasse mesmo, ela ia ser mais clara contigo, né? Ela ia ser mais honesta com você, ela mudaria por você, ela ia querer ter filhos, né? Se ela não quer, ou não ia querer como você, se você quer, enfim, uma série de EC, né? ECs que vão ser diferentes formas de sustentar a nossa fantasia de completude. Então o problema não sou eu, o problema é o outro que chegou na hora errada, na hora certa, ou alguma coisa nesse sentido, né? O problema é que a minha sexualidade é errada. O problema é que a sexualidade do outro é vivida de uma maneira equivocada. Enfim, uma série de formas que nós temos de poder suportar que é um impossível nos nossos encontros, que é um abismo entre um e outro, e mais, que é um abismo entre a gente com a gente mesmo. Porque acho que essa é a maior dificuldade da gente suportar a nossa solidão na relação com a gente mesmo e a nossa solidão na relação com o outro, que é o fato de que entre aquilo que eu suponho ser e o fato daquilo que o outro supõe que eu sou, e o fato daquilo que eu suponho, que o outro supõe, daquilo que eu sou, existem vários abismos, né? Existem várias rupturas dentro dessas identificações, rupturas essas que essa fantasia de completude, ela viria recobrir tudo isso. Tá, mas Ana, como é que a gente resolve esse problema, né? Porque hoje em dia a gente quer respostas, a gente quer saber e o que é que eu faço para poder lidar com isso, como é que a gente resolve essa parada, como a gente elimina esse abismo. E aí eu acho que essa é a grandiosidade do campo psicanalítico para a gente poder pensar o tema do amor, que é o fato de que a psicanálise oferece uma resposta muito simples e muito trabalhosa, na medida em que responde algo como: não resolve. E justamente porque a psicanálise não se propõe a resolver, é que ela é uma convocação para cada um que se interessa a fazer um percurso analítico, que se interessa a fazer um percurso de sustentação na relação do laço com o outro, que é muito trabalhoso, né? Porque algumas pessoas falam assim, né? Ai, mas os psicanalistas, eles são tão pessimistas, porque, né, veja assim, como assim não resolve? Não tem resolução, a falta sempre existe, não tem jeito, a falta é isso mesmo, que coisa horrível, né? Que é o campo analítico. E já as pessoas que são transferenciadas pela psicanálise, e que talvez eu possa afirmar que sejam as pessoas que têm um percurso de experiência analítica pessoal, tendem a pensar que é justamente essa beleza da aposta que uma análise pode fazer. Eu acho que a psicanálise, junto com a arte, talvez sejam uma das últimas coisas nesse nosso mundo contemporâneo que conseguem apostar na inventividade de cada um, né? Que conseguem apostar numa resposta que não é pronta, que não é prêt-à-porter, que não está ali já estruturada e que é só pegar e replicar para cada um, né? Mas que aposta na singularidade de cada um. E aí quando a gente fala de relacionamentos, né, de laços amorosos, a gente não tá falando nem de cada um, mas a gente tá falando de cada um na relação também com algum ou com alguns outros. Porque relacionamento amoroso não se faz sozinho. E aí a gente tem uma outra problemática que vai se diferenciar do que a gente encontra como mais entusiasmante nos nossos tempos, no sentido mesmo de que a gente quer fazer tudo sozinho, né? Então, nessa era do indivíduo, da independência, a gente quer ser completo sozinho, não é isso que a gente
escuta ou até fala, né? Primeiro você precisa ser feliz sozinho, primeiro você precisa ser completo sozinho, para daí então você poder encontrar uma outra pessoa que também tá bem, né? Que também tá resolvida, tá com a terapia em dia. Eu acho maravilhosa essa expressão, porque ela é absolutamente impossível, né? Também tá com a terapia em dia, tá com a análise em dia, e aí vocês vão se encontrar e vão se somar, porque cada um é um ser único e perfeito, né? E maravilhoso. E vocês vão aumentar suas maravilhosidades juntos, né? O que é muito bonito na teoria, muito, muito gostosinho ler romances assim, porém, vida real, né? E vida real é arroz, feijão, boleto, falta, perrengues da vida do outro, corpos que adoece, mundo que faz pandemia, desencontros, mudanças, pessoas vivas se modificam. Então, quando eu me encontro com alguém, eu me deixo alterar. Então, não preciso nem considerar o resto do mundo. Só no encontro com essa pessoa, eu já não sou mais o mesmo no momento em que eu encontro com algo dela. E se tem um encontro, tem alguma coisa do outro que também se modifica. Então, tem um encontro para ter um desencontro. Tem encontro de desencontro. Tem desencontros de encontros. Né? E isso sem considerar todo o resto do mundo, todo o entorno das coisas que acontecem, né? Somando a isso, né, que acho que já é, assim, tema de análise de muitos anos, de muito tempo, ainda temos o fato de uma pergunta que é um pouco mais filosófica, talvez, que é: mas o que é o amor? O que é isso, né? Porque a gente parte da premissa de que quando a gente está usando essa palavra amor, a gente está falando da mesma coisa. Mas não tá. Então, há um certo pacto no laço social de que quando a gente fala amor, o outro supõe entender e não fica perguntando, mas o que é amor? Né? Senão a gente não consegue conversar com ninguém se fica perguntando o tempo inteiro, né? Vai para análise, o analista fica questionando e ainda assim, né, a gente já se incomoda com essas interrupções, né, do analista. Como assim? Que tipo de pergunta é essa, né? Imagina se na vida comum ficássemos enroscando nessas banalidades, né? Mas acho que vale perguntar, fazer essa questão banal do que é o amor. O que é o amor para um, o que é o amor para o outro, porque o amor não é natural. O amor não é uma experiência que está garantida porque você existe. O amor, nem na infância, quanto mais depois na vida adulta. Né? O amor não é alguma coisa que vai acontecer de uma maneira meritocrática. O amor não acontece como consequência de você pagar seus impostos corretamente. O amor não acontece porque é consequência de você ter boas intenções. Né? Então, essa experiência que é tão esquisita, que é tão estranha, que é tão alheia a cada um de nós, é uma experiência, para usar um termo do Freud aí, infamiliar. E infamiliar é um termo que o Freud utiliza, né, num texto, claro que não é infamiliar, porque o Freud escrevia em alemão, né, ele diz do Unheimlich, que é familiar e infamiliar ao mesmo tempo. Então, quando a gente encontra alguém que diz respeito a alguma coisa que a gente supõe que diz respeito à nossa forma de amar, a gente fala de algo que é familiar para nós e é estrangeira ao mesmo tempo. A gente fala de alguma coisa que traz, então, uma certa fantasia de completude, uma certa sensação de encontro, de restituição narcísica, de me achei no mundo, e ao mesmo tempo um chacoalho de que não sei se é isso, de que agora eu tenho problemas que eu não tinha antes, de que será que é esse BO mesmo que eu quero pra mim? Onde é que eu vou amarrar? Onde é que eu fui amarrar meu burro? Que é muito diferente da fantasia amorosa que a gente tem de que a gente vai encontrar alguém para passar o resto da vida sendo felizes para sempre.
E aí, nesse ponto, eu acho que vale a gente poder pensar o tema do amor, e aí aqui eu tô falando do amor no sentido sexual, em relação ao momento histórico que a gente vive, porque o amor não, como eu tava dizendo pra vocês, né, o amor não é natural, o amor não existe desde que existe gente no mundo, o amor não é uma experiência que se mantém igual ao longo do tempo, o amor é um efeito de cultura, é um efeito de nós sermos seres falantes, né? Então, se a gente pegar aí o que é não precisa voltar muito tempo, 2 décadas, 3 décadas, e perguntar para as pessoas quais eram os seus ideais de amor na vida adulta, seus ideais de casamento, seus ideais de namoro, muito provavelmente eles já são bastante diferentes do que a gente pode escutar as pessoas falando hoje, né? E é nesse ínterim que eu acho que a gente tem essa junção de uma modificação, de uma vivacidade do tema do amor a uma vivacidade, a uma grande mudança do lugar das mulheres na nossa cultura. Não faz tanto tempo que as mulheres têm a possibilidade de votar, que tem a possibilidade de abrir conta em banco, que tem a possibilidade de serem convidadas para falar num espaço de psicanálise, onde se chamam pessoas renomadas, né? E haver tantas pessoas interessadas em escutar, em se aprofundar no tema, em debater, em discordar, em concordar, em construir coisas juntos. E quando a gente muda a coisa de um lado, a gente muda a coisa do outro lado também. Então, se a gente tem aí há algumas décadas a função do amor na vida das mulheres, sobretudo sustentada para que elas pudessem existir como cidadãs no mundo, né, pudessem trabalhar, pudessem ser autorizadas por alguém a fazer certas coisas, a gente tem uma função aí de um relacionamento amoroso. Se a gente tem um mundo em que as mulheres já podem falar por conta própria, já não precisam mais serem remetidas ao nome de um homem, né? Do homem que seria o homem delas, o homem que as escolheu, o homem que as fez mãe ou alguma coisa nesse sentido, para poderem falar, para poderem trabalhar, para poderem produzir as coisas que as interessam, a gente tem uma mudança que me parece bastante significativa na função do amor para as mulheres, né? E aí ninguém sai ileso. Não sai mulher, não sai criança, não sai homem, não sai pessoas não binárias, não saem os nomes que a gente puder dar para isso e que vão apontando aí para a necessidade da gente poder repensar o que é o amor. Qual é a função do amor? Para que serve o amor? Juntando com isso uma outra camada de problemas, vocês estão vendo que eu só tô trazendo problema para vocês, né? As soluções, cada um que vai trabalhar na sua própria análise. Mas uma outra camada de problemas que a gente tem é a camada de tomar pessoas como produtos. De nos oferecermos muitas vezes também como produtos. Porque essa lógica do consumidor pela qual nós somos tomados e muitas vezes até constituídos nos dias atuais, ela é muito alinhada com essa noção mais infantil da fantasia de completude, de ser o objeto precioso para o outro. Então, eu querer ser amado de tal maneira que eu seja o mundo inteiro para o outro é uma maneira infantil de viver o amor, como a criancinha que se coloca ali para a mãe, para o pai, né? Você me ama? Você está feliz agora que eu estou aqui com você, né? A primeira experiência de amor. Muito rapidamente isso começa a se desfazer, porque mesmo a criancinha começa a se deparar, nos seus tempos iniciais de vida, de que sua existência não é o suficiente para a mãe. A mãe continua querendo estudar, conversar com os amigos, lavar louça, trabalhar, ter mais filhos, né? Então, muito rapidamente a gente vai se deparando com essa fragmentação na nossa imagem narcísica de que nós poderíamos ser tudo para alguém, tudo para um outro, né? E me parece que essa lógica do consumidor,
que a gente vive nos dias de hoje, ela é uma maneira muito preguiçosa da gente não ter que se haver com essa perda narcísica. Porque na lógica do consumidor, eu tô ali, o outro precisa me satisfazer. Né? Pelo simples fato de que eu estou ali. Então, a gente tem usado esse termo que eu acho problemático, que é o termo consumir, né? Com frequência as pessoas me dizem assim, Ana, eu li seu livro, eu consumo seu conteúdo, eu entendo, né, que tem todo um carinho envolvido aí, de dizer que acompanha a trajetória e tudo mais, mas eu acho que esses termos, eles são complicados, porque eles nos colocam nesse lugar de consumidor de conteúdo, que coloca o outro no lugar de produtor de conteúdo, né? E a gente tem, assim, toda uma geração de profissionais marcados por esses nomes, né? E não só profissionais, tô falando profissionais, que tô pensando, né, nessas discussões que a gente fala da tiktokização das profissões, né, e tudo mais, mas a gente se coloca, assim, nos relacionamentos, a gente se coloca, assim, em relação aos estudos, a gente se coloca, assim, em relação às coisas que a gente consome, né, nessa ideia de que a gente está consumindo alguma coisa. Se eu tô consumindo alguma coisa, o outro está sendo consumido. E se eu estou consumindo alguma coisa, eu estou consumindo uma coisa que já está pronta. Eu quero comprar esse objeto e eu quero consumi-lo. Então eu não quero fazer, né? Eu não vou comprar um negócio que eu preciso fazer, me dar o trabalho de fazer. Se for para fazer, eu vou aprender, eu vou estudar. E é esse o convite que a psicanálise faz. Não tem como consumir conteúdo de psicanálise. Você pode usar essa expressão. Você pode até achar que isso é possível. Mas não dá pra consumir conteúdo de psicanálise, porque a psicanálise é uma coisa que angustia. É uma coisa que... E não é uma angústia qualquer, tá? Uma angústia do tipo, uma angústia que não produz nada. Mas a psicanálise convida cada um a uma invenção. A psicanálise convida construções, descobertas. A psicanálise é uma praga porque ela desconstrói aquilo que a gente pensava ter construído. E, ao mesmo tempo, ela é uma maravilha justamente por causa disso. Acho que isso produz efeitos de liberdade. Descobrir que não precisa consumir alguma coisa. Descobrir que não precisa atingir um certo ideal que se coloca de uma maneira pronta vindo do outro. Descobrir que dá uma trabalheira, mas dá para inventar alguma coisa mais original. Que é difícil, mas é muito mais interessante sustentar um percurso próprio, um percurso único. E acho importante poder falar disso quando a gente está aqui no momento de inauguração de uma plataforma, né, que vai colocar tantos conteúdos ali à disposição de vocês e que tem um valor a ser pago por isso, né, e que muitas vezes a pessoa fala, nossa, agora a vida vai andar porque eu vou consumir esses conteúdos. Porque talvez isso seja uma cilada, né? Uma cilada no sentido de que vai encontrar trabalho. Se quiser trabalhar, tem muito trabalho na psicanálise. Se quiser se incomodar, tem muita coisa se incomodar dentro do campo analítico, sobretudo porque a psicanálise não é uma coisa que está pronta. Ela nunca é uma teoria pronta, uma experiência pronta, ou alguma coisa que você vai encontrar pronta para encaixar na sua vida. A psicanálise não vai ensinar ninguém a amar. A psicanálise não vai ensinar ninguém a ser feliz. A psicanálise talvez possa nos ajudar a ter uma porçãozinha de liberdade na vida, na medida em que a gente vai descobrindo que tantas coisas que a gente nunca questionou são muito questionáveis. Que muitas coisas para as quais a gente via sentido, e um sentido fechado, que por muitas vezes era paralisante, pode se desfazer, mas nunca por completo. Senão a gente cai
numa outra, né? Que é aquela coisa que eu falava para vocês agora no começo, dá 360 graus de volta e acha que deu 180 e que tá em outro ponto, mas tá no mesmo, né? E aí dá uma volta numa dimensão fechada, única, e volta pro mesmo ponto, e aí vai dizer que a gente pode abrir mão da fantasia, de que a questão toda, a resposta é não criar ilusões, não criar expectativas, desistir do amor, desistir da relação com o outro, porque essa é mais uma visão romântica, de achar que é possível a gente se desvencilhar da fantasia. Marco Antônio Coutinho Jorge, que é um psicanalista renomado, né, autor dos livros Fundamentos da Psicanálise, ele faz uma metáfora que eu gosto muito para falar da fantasia, que ele diz que a fantasia, né, e é importante dizer que só que eu estou falando da fantasia no sentido do conceito psicanalítico mesmo, né, não no senso comum, de que a gente fica devaneando. Então, ele fala da fantasia como uma janela para o real. Você precisa da janela, porque não dá para ver tudo. É preciso um enquadre, é preciso uma janela. Tem uma outra metáfora que ele utiliza para falar da fantasia que eu acho muito valiosa, que é da fantasia enquanto me fugiu o termo, uma prisão domiciliar. Então, o que pode uma experiência analítica, o que pode a psicanálise nos ajudar a aumentar um pouco, a mudar o enquadre da fantasia, nos ajudar a poder andar pela casa e até a calçada, pôr um pezinho na rua e voltar. É algo assim que ele fala no livro, né? Mas não dá pra gente romper com isso. Não dá pra gente achar que a gente pode tudo, basta querer, né? Quer dizer, achar a gente até pode, mas a gente vai se frustrar quanto mais a gente acredita que isso seja possível. Se desvencilhar da nossa história, se desfazer de quem nós somos, deixar de acreditar no amor, achar que a gente tem como viver, amar e ser independente ao mesmo tempo. Não é possível. São diferentes maneiras da gente colocar a nossa fantasia de completude. Ou completo porque eu preciso achar alguém para me completar, ou completo porque eu sou feliz sozinho, eu me basto e o outro não me afeta. Quando se acredita nisso, se vive um encontro amoroso como um grande sofrimento, por mais que possa ser uma experiência muito interessante. Vou me encaminhando aqui para a conclusão, aqui, fechamento da minha fala e trocar um pouco mais com vocês. Mas para isso eu queria trazer uma das minhas falas preferidas sobre esse tema, que é da Clarice Lispector, né? Eu sempre brinco que a Clarice era lacaniana, mas é uma brincadeira, tá? Estamos em tempo que temos que avisar que é uma brincadeira, né? Ela não era lacaniana, no sentido de que nunca estudou psicanálise, mas ela escreve uma coisa num conto que se chama O Ovo e a Galinha, que acho uma lição. Não porque ensina alguma coisa, mas porque desmonta muito daquilo que a gente tende a pensar que seria o amor. E não desmonta no sentido de alguém de um castelo de areia que venha a onda e acaba com o mar, mas desmonta no sentido mesmo de poder convocar uma certa reforma, né? Mas de uma maneira que anima. E ela escreve assim, então: amor, tô lendo daqui porque foi a minha escolha de epígrafe para o livro Amor, Desejo e Psicanálise, que é a minha dissertação de mestrado, mas é uma citação que eu gosto muito, ela tá também no A Gente Mira no Amor, Deserta na Solidão, e eu a cito com muita frequência. Eu imagino que alguns já devam ter escutado citá-la de uma outra maneira. Amor é quando é concedido participar um pouco mais. Poucos querem o amor, porque amor é a grande desilusão de tudo mais. E poucos suportam perder todas as outras ilusões. Há os que se voluntariam para o amor, pensando que o amor enriquecerá a vida pessoal.
é o contrário. Amor é finalmente a pobreza. Amor é não ter. Inclusive, amor é a desilusão do que se pensava que era amor. Então, muitas vezes a gente vive a fantasia amorosa como se ela fosse apenas um ganho. E tudo que aparece como perda aparece como um erro, como uma inadequação. Eu fiz alguma coisa de errado. E não acho que é disso que se trata. Acho que o Freud, quando ele escreve o texto O Mal-Estar na Civilização, em 1930, ele coloca que o nosso sofrimento advém de 3 fontes. O mundo externo, né, porque a natureza, de repente, pode simplesmente dar um ruim amanhã, ou daqui a pouco, ou agora. Explode o mundo e não temos o que fazer com relação a isso. Da natureza, né, o mundo externo, do nosso corpo, porque o nosso corpo caminha para a morte, caminha para o envelhecimento, caminha para o sofrimento, caminha para o adoecimento. E embora a gente possa avançar com a medicina, avançar com as nossas conquistas no campo intelectual, da ciência, isso tem sempre um limite. E das relações entre as pessoas. Então, talvez a gente possa resumir isso, resumir, acho que é uma grande ambição querer resumir Freud, não é resumir, mas talvez a gente possa dizer que seria a gente sofre da natureza, do corpo e do amor. Não dá para sair da natureza, não dá para descer do mundo. Não dá para sair do corpo, né? Embora estejamos tentando. E não dá para sair do amor. Embora a gente tente. Né? E a gente tenta no sentido mesmo de evitar o encontro com o outro, ou de tentar ir se encontrar com o outro sem se encontrar com ele mesmo, ou de se defender achando que então tem algum problema, mas a gente não pode sair do amor no sentido mesmo de que o amor é aquilo que nos constitui como sendo quem nós somos. Todas as palavras que eu estou usando aqui para falar para vocês são da língua portuguesa, eu não inventei nenhuma palavra até aqui, embora eu seja capaz, às vezes saem umas palavras, especialmente em atos falhos, né? Mas eu não inventei nenhuma palavra, né? Lacan fazia muito isso, fazia neologismos, inventava novas palavras. Eu me contento mais, até o momento, com as palavras que são de um uso compartilhado. O que eu tô querendo dizer com isso, né? Essas palavras são da língua materna, né? A minha língua materna, a língua da mãe, né? A língua do outro. O nome que vocês enxergam ali escrito, Ana Sui Cesarino, tá ali, né? Não fui eu que dei esse nome para mim também. Mesmo o título dessa fala, O Amor e a Psicanálise, não fui eu também quem o escolhi, embora esteja de acordo com tantas dessas coisas. Mas o modo de fazer isso, a forma de escolha das palavras, a forma de colocar algo disso, talvez seja essa pequena porção de liberdade que é a minha relação com a psicanálise e com a escrita e com a fala e sustentando o impossível que funda nosso encontro com as outras pessoas faz com que eu possa estar falando aqui para vocês e vocês podem estar escutando isso e pensando assim, nossa, mas claro, tranquila, a Ana estuda esse tema há muito tempo, ela fala disso o tempo inteiro, ela só fala disso, aliás, ela deve estar muito confortável fazendo isso tudo. E eu vou dizer pra vocês que eu tô como suando, né? Fico nervosa toda vez. Acho sempre estranho isso. O que talvez eu tenha aprendido na minha análise é que é isso mesmo. É assim que é ser eu. Por enquanto, pelo menos. E
E é assim que eu sigo fazendo aquilo que de alguma maneira me atravessa. Não tem nada de novo nisso aqui, né? Eu tenho alguns livros publicados, esse mais recente, né, que falei para vocês algumas vezes aqui, aposto que muitos de vocês leram, A Gente Mira no Amor é Certo na Solidão, tem assim, absolutamente nada de novo. Não inventei nenhuma teoria, não inventei nenhum jeito de propor uma coisa ou não tem nada de novo. Quem lê pode dizer, né, tem algumas ideias afinadas ali com Freud, com Lacan, ela cita algumas músicas que eu conheço, tudo mais, mas não tem nada que seja uma invenção minha, a não ser poder sustentar que existe uma única coisa que talvez seja um pouquinho nova, que entra nessa parcela mínima de liberdade que a gente tem na vida, que é a forma. Então não é o conteúdo, é a forma como eu escrevi, que talvez faça esse livro interessar tantas pessoas que se interessam pelo amor, que se interessam pela psicanálise, ainda que elas não tenham nenhuma pretensão de seguir um percurso para se tornar analista em algum momento, ou mesmo um percurso de análise pessoal. E é isso que permite que eu esteja podendo falar com vocês aqui, mesmo também sabendo que não tenho nada de novo para dizer, mas apostando ainda assim no arroz com feijão, porque arroz com feijão é bom demais, né? Então acho que vale muito a gente focar, se dedicar em estudar, em se aprofundar, em aprender com o tanto que a humanidade já produziu, com o arroz com feijão que já dá muito trabalho, né? E menos sobre o tanto de coisas novas e de grandes gurus e de novidades que são, às vezes, bastante perigosas e apressadas de colocar como sendo a resolução da vida de alguém, seja ela a vida profissional, a vida amorosa ou alguma coisa nesse sentido. Resumindo a minha fala, amar dá trabalho. Psicanálise dá trabalho. Viver bem dá trabalho. Espero encontrar gente que quer trabalhar e ser encontrada por essas pessoas também, né? Tenho sido muito feliz nesse sentido até aqui. E é isso, eu vou parar de falar aqui para ter um pouco de notícias aqui do que vocês estão falando no chat. Tem uma pergunta aqui do Alan. Amor e amor próprio são diferentes definições? Obrigada, Emília. Vamos lá. Essa pergunta é ótima, né? Amor e amor próprio. Sabe que por que eu acho muito interessante essa pergunta? Porque o que seria o amor próprio? No sentido mesmo assim de que para amar a gente tem o amante e o amado. Então, mesmo quando a gente fala do amor próprio, a gente tá falando de uma posição própria que ela não é indivídua no sentido de um fechamento. A gente já é meio dividido quando ama a si mesmo, porque tem uma parte que ama e tem uma parte que é amada. Então, essa noção de amor próprio, ela acaba sendo disseminada nos nossos dias como sendo um nome para a fantasia de completude, né? Como se, você precisa se amar, você precisa se gostar, você precisa fazer um autodate, como se isso fosse constante. E assim, não é que eu acho que isso não aconteça, né? Mas é porque isso não é linear. Não existe um patamar que se chegue de um amor próprio, de que agora eu tô... É que nem a história da terapia em dia que eu tava brincando, né? Eu tô com a terapia em dia. Vou puxar pra análise, porque sei pouco
pouco ou nada de terapia, mas análise em dia, né? Um termo que se utiliza também. Tô com análise em dia. O que é estar com análise em dia? Eu não consigo nem ter palavra para dizer o que seria, para tentar pensar o que seria análise em dia, porque seria como se a gente pudesse chegar num ponto em que se está completo, em que não falta alguma coisa. E só faz sentido uma análise se tem falta, e mais ainda, né, se tem sofrimento. Dizem que quando buscavam Lacan para fazer análise, dizendo que queriam se conhecer melhor, ele mandava as pessoas embora, né? E dizia, volta quando estiver sofrendo. Porque se você quer se conhecer melhor, vai fazer um curso de oratória, vai fazer, vai estudar alguma coisa, né? Vai estudar como é que funcionam as coisas. Agora, para a experiência analítica, né, no sentido de fazer uma análise do percurso analítico, ele vai ser marcado pelo reconhecimento de algum tipo de sofrimento. E não estou dizendo assim, sofrimento terrível, patológico, tem que psicotizar, tem que estar paralisado de angústia, não, né? Não um sofrimento terrível, mas alguma possibilidade de reconhecer que sofremos, porque somos seres humanos, porque somos seres faltantes, porque somos seres falantes. Essa é uma perspectiva que eu queria colocar em relação à expressão amor próprio, né? Dessa divisão que a gente tem em relação a si mesmo. Uma outra perspectiva é de que a nossa constituição de quem nós somos, ela é dada via outro. Então, quem sou eu para o outro? É a pergunta, uma das perguntas primeiras que a gente se faz na vida. O bebê está se fazendo essa pergunta já, na medida em que ele está tentando construir uma imagem de quem ele é. Quando Lacan escreve o Estadio do Espelho, ele vai desenvolver justamente essa noção de que a gente se reconhece primeiro no olhar do outro. A gente precisa quando ele fala do Estadio do Espelho, ele não está falando da criança que se reconhece no espelho objeto. Ele está falando do reconhecimento que a gente tem do olhar de quem nos olha. De quem sou eu para o outro. É muito cedo isso. Uma das primeiras coisas que a gente observa num bebê para saber se ele está se desenvolvendo bem é se ele atende, por exemplo, quando ele é chamado pelo seu próprio nome. É só um som, é um barulho que ele vai inscrever no seu corpo como sendo uma convocação a ele. E isso diz de uma inscrição muito primitiva, que é eu sou isso que o outro está dizendo que é. Que é o meu nome. E isso vai ganhando robustez na medida em que a infância vai acontecendo. Vai ganhando robustez na medida em que a criança vai se desenvolvendo. Ela vai se identificando com isso que falam que ela é. Não está sendo condenada a isso, tá? Porque depois ela pode rever isso. Mas no primeiro momento ela precisa que o outro diga que ela é alguma coisa para ele, nem que seja para depois jogar isso fora e falar, mas não quero nada disso. Quero outra coisa. O ponto de partida é isso que vem do outro. E isso que vem do outro é fundamental na construção da imagem de quem nós somos. Então, quando a gente fala de amor próprio, a gente não está dizendo de um amor que é pela nossa existência nua e crua, porque isso não existe. A gente está falando de um amor que é pela imagem que a gente tem de quem nós somos. Então, o amor próprio tem outro no meio do caminho, entende? Por isso que é muito difícil a gente falar, quando chega nessas noções assim de autoajuda, que fala, você precisa primeiro se amar para depois ser amado por alguém. Não existe você primeiro se amar. O amor por nós, ele é aprendido na relação de ser amado pelo outro. E ele é revisitado depois. É claro que não se trata de ficar numa mera dependência, de se identificar para todo sempre aquilo que o outro diz que se é. Mas também não caiamos na ingenuidade de achar que tanto faz aquilo que o outro diz sobre nós, né? Que é a fantasia de completude do neurótico, né? Falar, eu devia não me importar com o que os outros falam, eu devia, né? Eu vou fazer análise, quando tiver com análise em dia, eu vou cagar pro que os outros falam, né? O outro falou, tô nem aí, não é assim, né? A gente consegue se separar, é claro, de muitos outros. Mas as pessoas do nosso amor,
Essas elas têm acesso a lugares em nós que nem mesmo nós temos acesso. São pontos cegos, né? E isso pode nos estruturar, nos edificar, mas também desmontar. A Paola perguntou: e quando o amor dói? E quando o amor dói, é que a formulação é complexa, porque, como eu dizia para vocês, o amor é uma hipótese complexa, e digo de uma hipótese porque a gente não tem como confirmar também, né? Confirmar de uma maneira definitiva. Como saber se é amor? Duas coisas a gente não sabe quando o amor começa nem quando o amor termina. Então, no meio do caminho, a gente tem algumas hipóteses. E eu acho que uma das hipóteses que a gente consegue, uma das tentativas de chegar mais perto de uma certa confirmação do amor é por uma certa experiência de dor. E não se preocupem, não vou fazer uma apologia aqui a relacionamentos tóxicos, abusivos, ou coisas nesse sentido, longe disso. Mas no sentido mesmo de quando a gente experimenta a falta do outro. Se você ama alguém, você não consegue ser feliz se esse alguém está passando por uma dificuldade. Não dá. Mesmo que você saiba que você não tem nada a ver com isso. Ou melhor, principalmente quando você sabe que você não tem nada a ver com isso, porque não tem o que fazer. Então a sensação de impotência dói. E acho que amar dá destaque nesse lugar, que é o lugar da castração, o lugar do limite de cada um de nós, onde não há o que você faça para livrar o outro daquilo que ele está passando. Isso é alguma coisa que a gente pode experimentar de maneiras tortuosas, difíceis, sofridas, mas que a gente pode experimentar mesmo em fantasia, né? Porque amar é sofrer, a gente sabe que nada na vida está garantido. Então, o amor vem sempre junto com o fantasma da dor. Não precisa ser a dor em si, mas o fantasma da dor já dá uma amostra do que seria alguma coisa disso. Por isso que amar é uma enrascada, né? Você ama alguém e você tá suscetível a esse alguém, você tá vulnerável a esse alguém precisa se cuidar. Eu gosto muito de uma expressão que muitos adolescentes usam, mas não só, né? A gente fala isso pra todo sempre, e desde muito cedo, que é alguma coisa do tipo, nossa, se eu fizer isso, minha mãe me mata. Né? E quando eu falo minha mãe me mata, não tô dizendo que minha mãe me mata porque ela me odeia. Tô dizendo que minha mãe me mata porque ela me ama. E ela me mataria se soubesse que eu faria alguma coisa que não me faça bem, por exemplo, né? Que seria prejudicial em relação a mim. E aí a gente volta na história do amor próprio que passa pelo outro. A gente aprende a se amar via outro, a gente aprende a se cuidar via outro. Isso na nossa primeira infância e depois em todas as nossas relações amorosas, essa infância se atualiza. Esse infantil se atualiza. Então, o amor e a dor têm essa relação que é de uma sofisticação em relação à castração, em relação ao impossível. Para além disso, existe a relação da dor e do amor que é causada por uma ferida narcísica de quando amo alguém que não me ama, ou de quando amo alguém que me ama diferente do que suponho que devia ser amado, ou de amo alguém que ama outra pessoa, e aí eu tenho que me haver com a dor que pode vir a ser amar sem ser amado. Em termos freudianos, quando Freud escreve o texto Introdução ao Narcisismo, e que é um texto sobre o amor em absoluto, porque me parece impossível falar de amor sem falar de narcisismo, ele vai dizer que amar é perda narcísica, porque a libido que seria endereçada para o meu próprio eu passo a endereçar para o objeto. Então, amar é perder narcisismo. Esse problema da perda narcísica é resolvido quando eu sou amado.
Então, se eu endereço a libido para o outro, mas o outro endereça a libido para mim, eu me restabeleço nesse circuito de perda narcísica. Então, eu dou, mas eu ganho. Agora, se eu só dou e não ganho, né, isso se torna isso que a gente vai chamar de sofrimento. Mas vejam, esse sofrimento não me parece que seja por amor, mas por uma fenda narcísica, né? Por se deparar com o abismo do narcisismo, que é apostar em alguém que não aposta de volta. O que seria diferente, né, de poder sustentar os limites do amor em relação à castração, em relação à vida, com relação àquilo que é o modo de cada um de nós de sustentar isso do amar e não ter, que a Clarice Lispector propõe. Acho que essa experiência de não poder tirar a dor do outro para a gente poder viver, que é a experiência que a gente gostaria de poder fazer quando alguém que a gente ama sofre, coloca esse limite. E, bom, enfim, tem muitas nuances aí para pensar amor e dor, mas eu acho que tem uma relação aí de uma intimidade profunda e a nossa música demonstra isso, né? Sinônimo de amar é sofrer, canta uma das canções mais populares da nossa música e acho que talvez a grande parte da nossa música brasileira, a gente tem até um nome para isso, né? Que é a sofrência, vai se apresentar em relação a isso. E acho que uma coisa que eu escrevo no livro Na Gente Mirando Amor e Certa na Solidão é justamente que refazer essa relação entre amor e dor, que é o que se propõe uma psicanálise. Não estou dizendo eliminar, né? Não é fazer amor parar de rimar com dor, necessariamente, mas é poder fazer outras rimas para além dessa. Não sem essa no horizonte, porque, afinal de contas, né, não há nada que nos livre da morte, a não ser ela mesma, inclusive da morte do amor. A última pergunta, então, da Rayane Dias. Para amar, é necessário suportar a falta? Para amar, eu acho que para amar, não. Porque o amor pode ser um grande tormento, né? Agora, para amar e encontrar alguma alegria no amor, para amar e fazer amar rimar com tantas outras flexões do verbo da primeira conjugação que a gente tem na nossa língua, sim. Porque fazer o amor virar um sofrimento é a posição mais fácil na neurose. É a posição mais fácil porque a gente mantém a fantasia de completude congelada e explica pra gente todos os outros percalços que aparecem como sendo equívocos, erros. Nosso, mas mais frequentemente do outro, né? Problemas. E sustentar a falta é justamente acolher o impossível e não recuar dele. Sustentar a falta é justamente acolher a castração e fazer do impossível não um motivo para paralisar, mas uma causa para continuar. Não porque a vida é bela, linda e feliz e seguimos olhando o lado bom das coisas e o copo sempre meio cheio, mas porque, no fim das contas, a gente descobre que qual seria a outra opção. Então, entre uma vida com amores impossíveis e uma vida sem amores, se defendendo dos impossíveis, eu acho que vale muito mais a pena a gente poder apostar nos encontros, ainda que eles sejam parciais com as pessoas, do que a gente se encastelar em defesas neuróticas
e se entupir de objetos que nos afastam do outro e de nós mesmos. É isso. Podemos encerrar então. Então, deixamos por aqui hoje. Espero ter podido contribuir com algumas questões que vocês têm. Como eu disse, a ideia não era trazer resoluções, mas atravessada pela psicanálise, tudo o que me sinto à vontade de fazer é poder dividir um pouco das coisas que pude desconstruir até aqui e do pouquinho que estou podendo construir. Agradeço a interlocução, desejo ao pessoal do ESPcast sucesso nessa empreitada, que possam seguir fazendo e apostando na psicanálise em suas formas mais inventivas, em suas invencionices, alinhadas aí ao nosso tempo, sustentadas por uma ética. E o pessoal do ESPcast está dizendo que existe um desconto, né? Um cupom de desconto que está ali na tela para quem quiser fazer sua inscrição e acompanhar aí os conteúdos que vão ser oferecidos, vão ser colocados, né? E só fazendo uma ressonância aqui, a minha própria fala, né? Não se trata de consumir, mas se trata mesmo de poder aprender, encontrar novos perrengues, encontrar novas questões e novas perspectivas de poder lidar com essa nossa existência faltante. Boa noite, até a próxima!